Henry, obrigado por estar Aqui. Obrigado por me receber. Então, o ponto de partida sobre o qual eu gostaria de ouvir sua perspectiva é que, enquanto o mundo tenta digerir a recente eleição dos Estados Unidos da América e as implicações de como os Estados Unidos da América vão se relacionar com seus aliados, seus rivais e outras partes ao redor do mundo. O que podemos inferir a partir do triângulo de pessoas que Trump está indicando para seu gabinete? O que os dados das pesquisas dizem, e também algumas das declarações que foram feitas, você sabe, antes e depois do dia da eleição? Bem, então deixe-me começar com os dados das pesquisas, que mostram que toda pesquisa que pergunta qual foi o tema mais importante da campanha coloca política externa, Ucrânia ou defesa bem no fim da lista, tipo em números baixos de um dígito. Então, o que você não deve concluir é que o povo americano estava expressamente apoiando uma mudança dramática na política. Essa eleição não tratou de política externa, exceto se considerarmos o controle da fronteira com o México como tal. Nesse caso, era isso que estava na cabeça das pessoas. Com relação a quem ele está nomeando, ele está basicamente criando uma coalizão dentro do seu gabinete, que é o fato de ele ter pessoas que estão mais na linha isolacionista, Make America Great Again raiz. Ele tem pessoas como Marco Rubio, que tradicionalmente estiveram mais no campo republicano internacionalista convencional. Embora Rubio, é claro, já tenha feito as pazes com Trump há muito tempo, diferente da maioria das pessoas que estão nesse campo. E então, pessoas no meio termo. Então, acho que o que ele vai ter é uma discussão robusta. O que você não vai ter no governo Trump é a aceitação automática das suposições da era neoconservadora de Bush, Romney e McCain. Está claro que este governo é uma modificação disso. Alguns querem uma rejeição, outros querem uma pequena mudança, mas é pelo menos uma modificação disso. E isso é algo que as pessoas precisam abordar. E então, com relação às declarações, o que se deve lembrar sobre Trump é que ele se vê como um negociador. Então, quando ele faz declarações, ele está fazendo declarações para indicar direção e efeito. Ele não é diferente da maioria das pessoas que fazem declarações duras no mundo da política, como Trump faz, indicando uma política clara e inalterável. Ao analisar as declarações de Trump, ele está dizendo que deseja paz na Ucrânia? Ele está dizendo que não vai apoiar Zelensky? Não, ele está dizendo que quer paz na Ucrânia. E isso é algo que Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, eu e os europeus temos que resolver. Interpretar, além disso, é entender Trump errado. O mesmo vale para a China. Sim, parece muito agressivo. Por outro lado, Trump gosta de acordos e mencionou o grande déficit comercial da China com os Estados Unidos. Bem, dá para imaginar facilmente os contornos de um tipo de acordo que seria menos agressivo. Então, o que você precisa fazer? Como Selena Zito, nos Estados Unidos, disse muito famoso há 8 anos, você precisa levá-lo a sério, mas não ao pé da letra. Você afirmou que política externa não foi central em sua eleição, pois os eleitores tinham outras preocupações. Sabe, pelo que eu entendo da história americana, é bem raro que esse seja o caso. Fora, tipo, de cenários como a Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos da América tendem a ser bem isolados, bem focados no que está acontecendo internamente. Houve muitos casos recentemente em que a política externa realmente foi decisiva em uma eleição presidencial. Não, na verdade não. Destaco isso não como mudança, mas como continuidade. Porque muitas pessoas ao redor do mundo dizem: bem, olhe para o Trump, ele está dizendo todas essas coisas. Portanto, deveríamos concluir. Não. O que você deve concluir sobre Trump é que a política externa, como é tradicional nos Estados Unidos, exceto em períodos de estresse extremo ou de confrontação global, que ameacem diretamente ou sejam percebidos como uma possível ameaça aos Estados Unidos. Que a política externa não é uma consideração importante nas escolhas dos eleitores americanos, isso não significa que seja irrelevante ou que não haja opiniões. Essa eleição não foi sobre política externa, mas sobre política interna e imigração. E quando você olha para as pesquisas baseadas em questões, seja inflação, seja imigração, ou também algumas dessas questões de política externa, quando fazem pesquisas baseadas em perguntas com eleitores americanos, que a minha interpretação também tende a ter um efeito muito maior nas ações do presidente. No primeiro mandato, eles se preocupam com a reeleição e o segundo mandato.
Mas considerando que este é o segundo mandato de Trump, você espera que ele talvez não seja tão sensível às pesquisas de opinião pública? Ou qual é a sua interpretação sobre isso? Eu acredito que Trump pensa que ele aguentou tudo o que o mundo jogou contra ele por 9 anos e saiu por cima. E há muitos motivos para pensar que ele está certo. E, portanto, eu esperaria que Trump vá continuar persistindo no que ele vem comunicando nesses 9 anos. Ele defende reestruturar o comércio para que consumidores americanos parem de subsidiar fabricantes estrangeiros. As tarifas são um dos principais meios para isso, talvez o mais favorecido. Vamos impedir que os consumidores americanos subsidiem o resto do mundo. Vamos fazer com que eles passem a subsidiar seus próprios cidadãos por meio de uma economia baseada nos Estados Unidos. Ele falou muito sobre os Estados Unidos não subsidiarem as forças armadas de outras nações e não se envolverem no que ele percebe como conflitos de outros países, que são secundários para os Estados Unidos. Devemos esperar que ele continue assim. Agora, isso não significa necessariamente isolacionismo, mas significa algum tipo de retração dos Estados Unidos como árbitro de praticamente todo o conflito global. O tweet de Trump sobre a Síria mostra isso, não é nossa luta. Se pensar como um jogo de xadrez, toda luta é nossa. Toda posição no tabuleiro de xadrez pode influenciar a próxima, segundo a visão tradicional dos neoconservadores. Trump nunca acreditou nisso e continua não acreditando. Você deve esperar que ele haja assim em todas as áreas. Trump acredita que venceu. E Trump é instintivamente um negociador. Ele é instintivamente um construtor de coalizões por meio de acordos e não por meio de relacionamentos. Então, eu não esperaria que ele abandonasse o aspecto de formação de coalizões por meio de acordos em sua presidência. Mas eu esperaria que ele não desse muita atenção às pesquisas, assim como ele não deu atenção às pesquisas nesses assuntos centrais durante toda a sua vida adulta. Vida. Tem algo que você sente que aprendeu com este ciclo eleitoral, já que suas previsões antes da eleição foram bem próximas do resultado, o que não muitos dos pesquisadores podem dizer por aí? O que você aprendeu, considerando que meio que confirmou o que você esperava desde o início? Quem aceita evidências está sempre aprendendo. Aprendi que tive um palpite que não coloquei nas previsões e acabei escondendo isso. O país é ainda mais republicano do que indicam as pesquisas. Isso foi confirmado. Minhas previsões teriam sido quase perfeitas. Teria sido perfeito em relação aos estados, teria sido quase e talvez perto de ser perfeito. No voto popular, se eu tivesse seguido o meu palpite em vez do ponto médio dos dados. Então isso é uma coisa que eu aprendi. Outra coisa que eu aprendi é que a coalizão eleitoral é politicamente ineficiente, que é que Trump agora está aumentando as margens em áreas seguras e reduzindo as margens em áreas ainda seguras para os democratas. Isso não está necessariamente elegendo pessoas para o Congresso. Que, você sabe, um eleitorado nacional, do jeito que Trump conseguiu, deveria ter produzido mais alguns senadores e provavelmente cerca de 10 congressistas a mais. Então isso é algo que eu aprendi. E uma das coisas que vem junto com isso é o retorno à divisão de votos. Na última década, houve muitos votos em chapa completa. Se você votou, salvo raras exceções de candidatos muito populares ou bizarros, provavelmente votou em democrata para todos os cargos. O mesmo vale para os republicanos. Vimos um pequeno retorno ao modelo anterior a 2016 de, bem, vou votar em republicano para o cargo principal, mas em democrata para os cargos menores. Não é como em 2012, mas foi suficiente para reeleger alguns senadores e representantes democratas importantes. Então essas são 3 coisas. Uma coisa foi confirmada, 2 coisas foram aprendidas. E tenho certeza de que vou continuar aprendendo por toda a minha vida. Porque isso não é uma equação. Isso são seres humanos e seres humanos. Embora sejam mais previsíveis do que alguns possam dizer, no agregado ou em massa, se você entende, a política de uma nação e suas tendências nunca são previsíveis com qualquer grau de precisão permanente.